No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança. Olá, diamantes, tudo bem? No Diamond de hoje, nós vamos trazer mais um caso. Vocês já sabem, né? São pessoas que se lapidaram para chegar aqui como joia rara. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve lá no nosso canal. Gcash Diamante na Gazeta do Paraná. É uma playlist, tá? Então você vai entrar lá, vai ter Gcash Gazeta do Paraná, vai ter a nossa playlist Diamond. Lá tem todos os episódios com todos os convidados incríveis que já passaram até aqui. Eu acho que eu tô no episódio 14 aí. Eu acho, se eu não me engano, hoje é o 14º episódio. E se você gosta no Instagram de ver os cortes também, @GcashCortes e @Gazeta do Paraná. E eu, @Fábio Mesquita Sevel. Obrigada por nos acompanharem. E olha, hoje eu vou falar com uma pessoa incrível, uma mulher inovadora, uma mulher forte, uma mulher resiliente, conciliadora. A voz dela dá uma paz na gente. Você tá com aquele problemão e ela fala com você como tá tranquilo. Sabe resolver qualquer parada. Doutora Viviane D'Agostin. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Agradeço imensamente poder estar aqui para a gente trocar ideias, conversar, né? Eu poder falar um pouquinho da minha trajetória e poder ir participar também desse movimento tão legal. Então, muito, muito obrigada mesmo. Doutora Viviana, né? Natural de Criciúma, advogada há 13 anos já. Novinha, com 20 anos já advoga há 13. 30 quase, e quantos anos? 37 anos. 37 né? anos. Faço 13 anos de advocacia no dia 30 de setembro. Então tá quase. Você combina técnica com empatia. E esse é o seu grande diferencial. E eu acho que também veio trazer esse carro-chefe, que é o seu produto, o seu serviço, né? Principal. Sim. E eu quero começar falando dessa lapidação pessoal, porque eu vejo que na sua trajetória você foi se moldando para estar onde está. Você já passou por muita loucura de vida corporativa, né? Várias experiências, assim, workaholics. Sim. E que hoje você chegou nesse ideal, né? E tá tendo muito sucesso. E tô amando te ver brilhar. Ai, muito obrigada. E eu a você. Você nasceu lá em Criciúma, hoje tá em Cascavel. Como que foi esse caminho até aqui? Né, pessoal e profissional. Então, né, eu sou natural de Criciúma, Santa Catarina, vivi praticamente a minha vida inteira lá, né, e meus familiares são de lá, nascida, criada, fiz faculdade lá, e em sequência eu comecei já em um escritório de advocacia, o qual eu fiquei quase 11 anos. E foi ali que eu tive esse encontro com a área que é a minha grande paixão, que é a recuperação de crédito. E a partir daí passei a ter uma grande experiência, como você falou, no mundo corporativo. Então, eu trabalhava numa linha que a gente chama de massificado. O que é isso? É processos em massa, uma grande gama de processos, né? Por conta da área em si. E a partir disso eu tive uma experiência lá muito construtiva, foi onde foi a minha escola, né? Eu realmente sou muito grata a essa experiência que eu tive. E quando eu estava no ano de 2022, eu já estava lá há quase 11 anos, quando me surgiu a possibilidade, né, dentro da minha linha de raciocínio, que eu achava que eu queria sair da minha linha de conforto, da minha zona de conforto, né? Se eu poderia permanecer lá, eu poderia trilhar lá, sou muito grata, gosto demais, né, dos sócios fundadores, dos diretores, mas eu queria algo diferente, eu queria seguir uma linha um pouco diferente. Então, acabou surgindo a oportunidade de eu vir parar aqui no Paraná, né? Eu faço parte do quadro societário de uma assessoria, que é daqui do Oeste, que, à época, estava abrindo um escritório aqui em Cascavel. E que, né, estavam procurando alguém que também tivesse uma experiência nessa parte de gestão.
E eu topei o desafio, né? Topei o desafio de vir para cá. Aqui em Cascavel eu não conhecia ninguém, né? Eu tenho algumas familiares em Santa Isabel do Oeste, mas aqui, né, em si, foi um mundo novo para mim. Não conhecia a cidade, eu conhecia Foz, né? Então eu era turista em Foz, já tinha passado algumas temporadas em Foz como turista, mas a vida do turista de Foz e a vida em Foz é totalmente diferente, né? E aí é que eu descobri muitas possibilidades, muitos desafios, e estou há quase 3 anos aqui. Vou fazer 3 anos aqui no dia 17 de outubro. Ai, que delícia, né? Que presentão recebemos. Você se formou em Direito e logo começou sua trajetória. E é uma trajetória sólida, né? Que você está construindo. E queria que você me contasse o que te marcou mais, né? Nesse percurso como mulher advogada. Sim. Ser mulher advogada, por si só, né, já é um desafio, porque hoje, graças a Deus, a gente tem uma grande gama, né, de mulheres na profissão, mas é uma profissão ainda muito marcada, não apenas pelos homens, mas como pela razão, né? Então, a mulher ela ainda é muito linkada à questão da sensibilidade, o que é fantástico, porque realmente a gente tem essa sensibilidade, mas a profissão, né, a advocacia, ela é muito marcada, o ramo jurídico, pela questão da razão. Então, assim, muito jovem, eu já comecei a fazer audiências, então acontecia muito dessa questão de você ir fazer audiência e perguntar, quantos anos você tem? É o tempo que eu tenho de advocacia, né? Então, já passei por essas situações, e o ramo corporativo em si, principalmente quando a gente está falando de grandes conglomerados como clientes, né, a gente tem que criar uma casca, né, principalmente o meu caso, eu sou uma pessoa que eu tenho essa linha humanizada muito forte, né, sempre fui da comunicação, então eu sou uma pessoa que eu sou bem extrovertida, mas a área em si já é uma área que requer uma solidez, e a área em que eu atuo dentro do ramo jurídico requer ainda mais, porque a gente está falando aí de instituições financeiras, cooperativas de crédito, grandes empresas, securitizadoras, então ela requer uma postura, um decoro, e a gente, ao longo do tempo, a gente vai construindo isso, né? Existe uma pessoa muito especial na minha trajetória que ela sempre fala, há de se endurecer sem perder a ternura. Então, o meu desafio sempre foi não perder a minha essência, mas me aprimorando ao longo da minha jornada para que eu pudesse trazer essa solidez, essa postura, em uma forma equilibrada junto com a pessoa que eu sou. Nossa, há de se endurecer sem perder a ternura. A minha ex-chefe que sempre falava isso para mim, e isso ficou muito marcado na minha trajetória, né? Ela me ensinou muitas coisas e com certeza se eu estou aqui hoje com você é porque ela me acompanhou nessa jornada. Bom, o podcast de Amon fala de processos de lapidação, né? Ele fala de todos esses processos que dificultam, mas depois nos moldam, nos fazem ser quem somos. Conta pra gente qual foi o seu momento difícil que você precisou ali se reconstruir. Então, eu acho que, de forma geral, né, dentro da advocacia você já está sempre se reconstruindo. Mas quando a gente fala em vida corporativa dentro da advocacia, em uma advocacia dentro da linha empresarial, tem várias situações, né? Desde congelamento de carteira, que é o que eles falam, que são processos que eles vão ficar parados, a gente não vai receber novos processos, até mesmo, às vezes, mudança no pós-pandemia, aconteceu muito isso. Então, assim, até a pandemia a gente tinha uma logística de trabalho, né? Todos nós, né? Todas as áreas. Mas dentro do ramo em que eu atuo, no pós-pandemia, houve uma migração, por exemplo, das reuniões físicas para as reuniões virtuais, e as reuniões físicas, que eram, né, quinzenais, acabaram se tornando muitas vezes diárias, né? Então teve essa adaptação, mas também teve a adaptação de ter que fazer criar uma equipe mais enxuta, né? Por conta da realidade que todos estavam vivendo. E isso não é fácil, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma equipe que a gente acredita, ou pessoas em que a gente sabe que a gente vai ter que fazer esse remanejamento, tem a questão humana, né? Porque são pessoas que estão ali trabalhando com você, mas foi uma situação em que todo mundo passou por isso, em todas as áreas, e todos tiveram que se reinventar. Então, eu acho que um momento em que me ajudou na minha lapidação, que foi um momento de inflexão, mas que me auxiliou, foi o momento ali da pandemia, que realmente a gente teve que adaptar
tudo que a gente fazia, então toda a logística, até os mutirões de conciliação, que hoje eu agradeço por serem virtuais, né, eles deixaram de existir no formato com que a gente fazia, que era um formato presencial, que a gente organizava junto com a Regional de Direito Bancário em Santa Catarina. A gente separava o fórum, vinham os representantes dos clientes para esses momentos. Isso passa de não existe mais nesse formato. Passa a existir num formato virtual, que é muito bom, porque o virtual ele te aproxima de pessoas de todo canto do Brasil, mas ao mesmo tempo é desafiador até hoje, né? Eu faço muito isso hoje isso faz parte do meu dia a dia, mas isso é extremamente desafiador porque existem muitas pessoas ainda, né, que não estão tão acostumadas com a internet ou com link de sessões que você tem que ensinar. Às vezes elas não conseguem entrar no link, você precisa fazer através do WhatsApp ou através de um outro formato. Então, assim, ainda mesmo já com uma grande experiência nesse formato, é desafiador. Então, eu acho que a pandemia, dentro da minha realidade profissional, ela veio para que eu conseguisse me reinventar, né? E aqueles que estavam comigo e estão ainda hoje, para que a gente consiga trazer as facilidades que o mundo virtual nos trouxe, mas sem perder a essência do contato, principalmente nesse meu projeto que é na linha humanizada. Né? Então, é um desafio que eu tive à época, em termos de readaptação, e tenho ainda hoje, para não perder a essência do meu projeto frente a todas essas tecnologias. Vamos falar sobre isso, a visão inovadora na advocacia que a Vivi tem muito, né? Olha eu chamando ela de Vivi, né? Doutora Viviana, meu Deus, respeito. Mas você sabe, eu sempre brinco, né? Que tem pessoas que me chamam de doutora Viviana, doutora Vivi e doutora Vivi, então tá tudo certo. Como nasceu o seu projeto, né? É de recuperação de crédito com foco humanizado. Isso, então, ele nasceu, na verdade, na época da pandemia. Quando eu estava ainda no antigo escritório, a pandemia ela nos trouxe algumas facilidades referente a estudos, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer algumas especializações em universidades internacionais, que é algo que, na logística, só se você fosse até o país para fazer. E aí eu fiz algumas EAD e eu fiz uma envolvendo sistemas judiciais comparativos com foco na recuperação de crédito, e foi quando eu me deparei com a forma com que é realizada a recuperação de crédito em Portugal. Portugal, as reclamações pré-processuais, que é o projeto que a gente tem aqui em grande gama, né, dentro da carteira que eu atuo, que são mecanismos em que a gente chama a outra parte para tentar fazer acordo. Lá é usual, lá é obrigatório. Então, lá não existe processo, né, de execução, de cobrança, sem você ter essa pré-processual, essa fase pré, para tentar chegar num acordo. E nisso eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né? Por fim, fiz essa transição lá de Santa Catarina para cá, com outros desafios, e um belo dia eu estava aqui, né, quando eu me deparei com, aqui no estado do Paraná, estar funcionando as reclamações pré-processuais de uma forma usual. Fui até o Sejusc aqui em Cascavel, conversei com os responsáveis, e a partir dali passei a voltar a desenvolver o meu projeto. Aquilo que estava só no papel, que eu tinha como uma ideia, passei a correr atrás de desenvolver. E graças a Deus, né, há 2 anos atrás, a gente iniciou esse projeto e com uma cooperativa de crédito que nos deu esse voto de confiança, falou, não, vamos fazer algo diferente. O não a gente já tem. E a gente fez um primeiro mutirão de conciliação ao final de 2023, que deu super certo. Houve uma aderência muito positiva e houve uma reação muito positiva por parte das pessoas que estão em estado de inadimplência, né? Que a gente sempre fala, dentro desse projeto que eu tenho, a gente nunca utiliza o termo devedor. A gente sempre utiliza o termo de pessoas que estão em estado de inadimplência. A gente tá, no Brasil, né? A gente tem 1/3 das pessoas que estão super endividadas. O que é isso? São pessoas que têm tanta dívida com tantas instituições ou lojas ou empresas que elas não conseguem se manter. Então, assim, o débito ele é tão grande que ele atinge a vida pessoal da pessoa. E dentro da logística financeira jurídica, existe um termo chamado que é o mínimo existencial, que é o mínimo que a pessoa precisa ter para viver. Então, a pessoa precisa poder pagar suas contas, ela precisa poder comer, ela precisa poder se transportar, que é o mínimo para subsistência da pessoa.
E diante desse cenário em que grande parte de famílias, né, a gente tem 77 milhões ali envolvidos, estão em uma situação em que eles não conseguem se manter por conta desses débitos, eu acredito que essa abordagem que a gente tem humanizada de se interessar pelo que a pessoa está passando e fazer propostas dentro de alçadas específicas para tentar chegar num denominador comum e subsidiar a pessoa dentro dessa possibilidade de restabelecimento financeiro, dando atenção, né? Que é o contrário do que acontece na usualidade da recuperação de crédito, porque a recuperação de crédito é marcada pelo termo cobrança. Sim. Cobrança, call center, pessoal ligando o tempo todo e cobrando. E aí a gente vai na contrapartida disso, né? A gente vai para linha de que a gente se aproxima daquela pessoa que está com estado de inadimplência, ouve a situação dela, né? Tenta entender o que está acontecendo com ela e tenta puxar para um acordo que seja factível para aquilo que ela está vivenciando. Essa aderência foi muito grande e eu acho que é por isso que o projeto, graças a Deus, está florescendo. E eu trouxe a Vivi aqui porque a doutora Viviana me ajudou num período que eu precisei me reestruturar. Eu, na época, não estava em estado devedor, em estado de inadimplência. Mas eu precisei ficar para poder me reorganizar. Porque eu tinha prestações que estavam muito altas, condizentes com a condição que eu tinha quando eu fiz as prestações. Quando mudou minha realidade, eu precisei me reorganizar financeiramente e os bancos não aceitavam renegociar. Né? Eu falava, não, a gente só negocia com quem tá devendo. Eu falei, então eu vou ter que ficar devendo. E eu acho que deixar atrasar tudo para poder renegociar. Uma das renegociar. grandes questões, né, Fabi? Porque assim, claro que o cenário ele tem mudado, a gente tem agora Desenrola Brasil também, tem várias outras situações. Já se está entendendo o panorama, né? Eu acho que a gente fala de pandemia, são 5 anos, né? Então já se está entendendo o que está acontecendo com as pessoas. Mas, de regra geral, a grande questão é que se você está adimplente e você está com dificuldade de pagar, hoje, dentro do sistema de crédito no Brasil, você não consegue, agora já consegue um pouco mais, mas na regra ainda, né? Pensando nos conglomerados grandes, né? Quando a gente fala de cooperativa de crédito é diferente porque existe a pessoalidade, sociedade de pessoas, mas quando eu falo de instituição grandona, dos bambambãs, em regra, quando você está adimplente, você não consegue fazer um acordo. Não, você só consegue depois de 66 dias. Sim. E assim, eu tentei muito, justamente sobre isso que você falou, porque eu precisava comer, precisava me transportar, precisava, né? Então, e aí eu falei, não, eu preciso me reestruturar, viver com menos, que agora eu tô ganhando menos, então eu preciso pagar menos, né? E aí eu tentei justificar, tentei encontrar e-mails, outras soluções. A única solução foi a reclamação pré-processual. Foi. E assim, isso é muito legal, porque a postura que você tomou foi muito madura também. E aí que a gente vai para uma outra linha que engloba também o meu projeto. A maioria das pessoas não consegue conversar sobre isso. Então, quem está em estado de inadimplência não consegue falar, não, eu tive uma situação assim, eu vou correr atrás. Vamos tentar um reclame aqui, vamos tentar. Não, as pessoas não conseguem. Então, por exemplo, qual que é o meu papel? Eu represento os credores, mas eu vou lá atrás dessa pessoa que está em estado de inadimplência, pegar na mão dela e falar, vamos fazer um acordo? Olha, não sinta medo do seu débito. Né? Porque grande parte das pessoas não conseguem lidar com o fato de estarem endividadas, né? E aí a gente vai para uma situação muito maior, vai para a cultura do Brasil, que é agora só em 2025 que se passou a ter educação financeira nos colégios, nas escolas. Não existia isso. A maioria das pessoas, de forma geral na sociedade, não se dá conta que cartão de crédito é um empréstimo que o banco te faz. Por quê? Porque é um crédito que ele te concede mensal para você usufruir. As pessoas, elas não sabem lidar com isso. E existe dentro, vamos trazer para as redes sociais, as pessoas são bombardeadas de propagandas o tempo todo. Se a gente for trazer para os aplicativos de compras, né, tanto de acessórios, de forma geral, esses que são muito famosos. Agora as notificações vêm até com o nome da empresa, né? Antes a gente programava a notificação do nosso celular, agora a própria empresa consegue fazer isso, né? Exatamente. E aí, assim, o que acontece? Você é notificado o tempo todo, então é bombardeado de informações, e aí fala 12 vezes sem juros.
10 vezes sem juros. Pagamento daqui a 60 dias. Pagamento daqui a 120 dias. Quando chega o Natal mesmo, quando a gente tem né, os feriados, Natal, Páscoa, mas principalmente o Natal, só para pagar ano que vem. Material escolar, pensando, né, nas famílias que têm as crianças, só daqui a 120 dias. E as pessoas não se dão conta que se elas não se organizarem, colocarem no papel esses gastos do cartão de crédito só para te trazer um panorama, desses 77 milhões de pessoas superendividadas, 84% são oriundos de cartão de crédito, né, os débitos. Então, as pessoas elas não se dão conta que elas precisam se organizar, que elas precisam colocar, vamos fazer uma listinha, vamos fazer uma planilha, quanto que é o cartão de crédito esse mês, a parcela, o que foi que eu passei no cartão? O que eu passei no cartão? O que eu parcelei? A parcela, por exemplo, sei lá, eu fiz algo em 5 vezes. Qual é a parcela desse mês? É a terceira? É a quarta? As pessoas não sabem. As pessoas não se dão conta disso. E quando elas se dão conta, elas já estão devendo, porque elas se perderam na curva ali referente ao que elas estão usufruindo, estão utilizando. E aí a gente tem também algumas empresas que são intermediadoras de pagamento, que, claro, se você sabe se organizar, elas são incríveis, elas vão te ajudar muito. Mas para a maioria das pessoas que não sabem utilizar, elas são o afundar, né? Porque elas parcelam, tu consegue fazer, por exemplo, Pix parcelado dentro do cartão de crédito em 12 vezes, com um juro, que é aí que eles vão ganhar o valor, e a pessoa não se dá conta que isso vai cair na fatura e que ela precisa, na realidade, pagar aquela fatura. E que se ela não tiver dinheiro para pagar aquela fatura, ela não vai poder fazer novas operações parceladas. Então, essa que é a grande questão, sabe? E aí, tudo isso vai originando uma situação em que a pessoa começa a ficar abafada, fica doente, e fora, claro, grande parte, eu tenho dentro do projeto muita gente que tem familiares com câncer, ou a pessoa tá doente, ou sofreu um acidente de carro, ou alguém morreu. Então, assim, acontece muito isso. Eu tô vivendo uma vida normal. Passei a gastar um valor muito maior do que eu tinha programado no meu mês. Ficou inadimplente. E aí a pessoa já tá passando por aquele problema. Ela não consegue lidar com o outro. Ela vai priorizar o problema que ensejou o débito, né? Que é o que tá fazendo com que ela gaste mais, com que ela tenha que se recompor sobre outras situações. Quer ver pessoas que perderam entes queridos ou que ficaram doentes porque entes queridos estão doentes. Isso acontece muito. Então, a gente tem que ter um olhar equilibrado frente ao que está acontecendo, acolher, entender e dar ferramentas para que aquela pessoa possa vir a se restabelecer. Se não for naquele momento, mas que seja num momento próximo, porque quanto maior o tempo vai passando, mais os juros vão correndo, né? Você fala muito de preservação das relações, né? E isso é um tema super inovador no ramo do direito. Sim. Né? É uma revolução dentro do direito, né? Porque o direito antes era muito uma coisa assim, vou te processar, como negócio eu vou impor isso pra você, né? Uhum. Então, como que foi implantar essa sua visão mais conciliadora, né? Assim, num primeiro momento, é muito interessante quando a gente vê dentro do projeto, dos mutirões, situações em que a gente se depara com representantes legais da parte contrária, da parte representada, em que a gente tem uma parte desses procuradores, desses advogados que ficam encantados com essa postura do tipo, nossa, eles estão procurando fazer uma conciliação, eles estão querendo evitar um processo, eles estão querendo resolver dentro da linha da mediação, né, dos métodos autocompositivos. E tem outros que são totalmente resistentes, porque ainda não acreditam que a mediação e a conciliação pode evitar problemas, pode resolver de uma forma muito mais rápida. Eu enxergo que esse projeto ele atua dentro de uma advocacia preventiva. O que é isso? É a gente resolver, né, o problema, né? Eu resolvo o problema dos meus clientes que têm uma carteira de inadimplência, eu aproximo essas pessoas que estão em estado de inadimplência com os meus clientes para que eles voltem a se relacionar. E eu consigo evitar processos, porque em um processo normal de execução, um processo de cobrança, existe a questão do litígio, existe a questão do contencioso, que é quando a gente vai ter duas partes em que cada uma vai se manifestar. Então, se eu for cobrar, por exemplo, uma dívida tua, você tem o direito de me dar resposta em um processo normal.
Dentro da reclamação pré-processual, que é esse procedimento que busca acordo com a parte contrária, ele vai ter um número de processo, ele vai tramitar no Tribunal de Justiça, mas ele não é um processo, não existe o litígio. Então, não existe condenação de sucumbência, que é a parte que perdeu tem que pagar honorários para o advogado da parte que ganhou. Isso não vai existir, porque não existe conflito. Existe uma busca pelo acordo. Não vai existir uma discussão sobre a origem, por exemplo, no meu caso ali da recuperação de crédito, sobre a origem daquele débito, porque ali você está só buscando acordo. Então, assim, não vai ter um conflito. E aí você consegue resolver a situação, você vai evitar talvez futuros conflitos. Por quê? Porque se eu for executar um débito, pode vir a pessoa que está em inadimplência e apresentar o que a gente chama de embargos à execução, que é a resposta da pessoa que está em inadimplência. E aí ali ela pode questionar uma série de coisas que pode vir trazer para aquele que está, né, para o credor, que é aquele que não recebeu o seu valor, mais dor de cabeça. Fora que um processo, né, assim, trazendo para o panorama do CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, um processo normal dentro dessa linha da recuperação, ele pode durar até 6 anos, né, em média no Brasil. A reclamação pré-processual dura menos de 1 ano, a média do que a gente tem no projeto. Então, assim, é muito mais rápido. Nossa, eu lembro que com você... A gente conversando, eu orientando, acho que foram o quê? 120 dias mesmo, né? E é isso mesmo. Foi. É o tempo de você distribuir, é o tempo de você marcar uma audiência, né? Porque em sequência o Sejusc, ele marca essa audiência para as partes, de sentar para conversar e resolver ou não, mas pelo menos se busca a tentativa de resolver. E eu sempre falo muito, assim, quando a gente faz os mutirões, eles são muito importantes porque eles movimentam. Então, muitas pessoas não comparecem na audiência, tem pessoas que não entram na audiência, mas muitas fecham um acordo antes da audiência, porque elas ficam com medo da audiência, elas não querem ter aquela audiência. Outras entram na audiência e às vezes não sai acordo, mas elas saem com uma visão totalmente diferente dos nossos representados, né, dos nossos clientes, e também sentindo uma confiança na gente. Por quê? Porque ele tem um momento que eles podem falar, que eles podem explicar o que aconteceu, que eles podem trazer pra gente o que está acontecendo. A gente faz relatórios e leva para os clientes, contando a história dessas pessoas. As pessoas fazem propostas, muitas vezes, que não estão na nossa alçada, mas que demonstram que elas querem pagar. Então, acaba rolando uma aproximação muito grande. E o que é a cereja do bolo, né? Pensando dentro da linha do que a gente atua, eles sempre perguntam, eu posso continuar como associado, como cooperado? Eu posso manter esse relacionamento? E é aí que a gente vai além da recuperação do crédito. É aí que a gente consegue fidelizar o cliente. Fidelizar o cliente, é trazer essa pessoa de volta para perto e fazer com que ela volte a confiar naquele credor. Então, volta a ter uma relação, volta a ter uma aproximação. Fala um pouco pra mim, que hoje você é sócia do escritório, você é gestora da sua área, né? Sim. Como que é unir esse papel técnico ao estratégico ainda, né? Porque daí você tem a busca das metas, né? Sim. É a gente conseguir equilibrar todas as situações, né? Porque eu já tinha uma experiência na parte de liderança, né? Porque eu era coordenadora jurídica. Então, eu tinha uma grande equipe abaixo de mim, com metas também. Cada cliente tinha uma meta, a gente tinha matriz de decisões. Então, eu já tinha experiência nessa parte. Mas o coordenar, ele é diferente de gerenciar. Porque no gerenciamento você tem que ir além, você tem que enxergar aquilo que você está fazendo, aquilo que a equipe está fazendo, o resultado que aquilo está trazendo, manter as relações interpessoais e intrapessoais, né? O agente interno e o agente externo. Então, a gestão, ela faz com que você consiga sair dentro da linha de, eu não digo nem de conforto, mas sair dentro de uma logística já, né, em que eu estava acostumada, uma programação envolvendo mais liderança em si e gestão de processos, né, em condução de processos, e ela te traz uma visão de como eu vou conseguir atingir todas as ponteiras, como eu vou conseguir atingir os resultados que eu preciso para dentro do escritório, para minha equipe, para os processos e pros clientes, e ainda fazer tudo funcionar e não perder o escopo desse projeto, que é realmente a humanização. Claro que a gente não para, a gente tem uma rodagem de base, que a gente chama, né, diária, então a gente está sempre entrando em contato com um número muito grande de pessoas, porque a gente tem um indicador preditivo, que ele liga para várias pessoas ao mesmo tempo, para a gente começar a falar sobre o projeto, mas para a gente não perder
esse equilíbrio nesse quebra-cabeça que é uma coisa só. Então, eu acho que fazer gestão é você raciocinar em um formato diferenciado, é você tentar olhar de fora aquilo que você está vivendo de dentro. É você conseguir ter uma visão além, é um panorama. E isso é muito bom, assim, para qualquer pessoa que esteja passando por essa experiência, porque isso engrandece a gente como pessoa e como profissional. E qual que é o seu maior desafio hoje, liderando pessoas, né? Liderando clientes e processos? Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é que a gente só tem a agradecer que o projeto ele está aumentando, né? Então, hoje a gente vai fazer 2 anos efetivamente do primeiro mutirão em novembro, né? Faz 2 anos de projeto, porque a gente iniciou em agosto de 2023. E a gente já aumentou a nossa base expressivamente, graças a Deus. Então, o que acontece? É a gente não perder a nossa... no caso, a essência do projeto. É a gente conseguir crescer num formato sustentável, porque ele precisa ser sustentável, alinhando tecnologias com pessoas, trazendo para as pessoas que estão envolvidas nesse projeto a humanização, mas também a visão estratégica e saber lidar com as ferramentas que estão ao seu redor, né, que envolve agentes virtuais e a Insights que analisa as conversas, o discador, né, a parte dos disparos de WhatsApp, conseguir lidar tudo isso dentro daquilo que nos trouxe até aqui, que é a relação com essas pessoas, que é a comunicação assertiva. Então, conseguir equilibrar todos esses campos para que a gente consiga crescer cada vez mais, sem perder essa essência, que é realmente essa característica que a gente tem de humanização dentro de uma linha grife luxo de condução processual, que é o que eles chamam de assessorias que são mais cuidadosas, detalhistas, dentro do encaminhamento processual, que é o nosso caso. Que legal. E o que você mais ama fazer no seu trabalho atual? O que você mais gosta? O que eu mais amo fazer no meu trabalho atual é sentir que eu estou fazendo a diferença realmente, não apenas nos resultados. É sentir que eu estou conseguindo fazer algum tipo de diferença na vida das pessoas que estão envolvidas. Tanto dos credores, que passam a ter uma visão um pouco mais aprofundada, né, dos seus inadimplentes, tanto da própria equipe, que consegue desenvolver os seus soft skills ao ter que lidar com essas situações, né? E também dessa galerinha que tá em estado de inadimplência. Então, ouvir as histórias, ouvir um muito obrigada, o que vocês fizeram por mim, ou o que vocês me ouviram, nunca ninguém me ouve, eu não confio em ninguém. A gente sentir que a gente tá conseguindo fazer a diferença na vida dessas pessoas, não só porque elas estão se restabelecendo, mas também porque elas estão se restabelecendo quanto seres humanos. Porque realmente no Brasil a gente tem muito forte a cultura de que quem deve, ou é malandro, ou quem deve não tem que ser aceito pela sociedade. Tem muito essa coisa, né? Caloteiro. Então as pessoas se sentem muito mal. As pessoas ficam com vergonha, muitas vezes, de contar suas histórias, ficam agoniadas, né? Na realidade, saber lidar com essa situação, mesmo que, assim, eu vou trazer um exemplo. Eu tive uma sessão de mediação com um senhor há umas 3 semanas atrás, que a gente estava em um dos mutirões. Foi às 8 horas da manhã. Ele compareceu. Ele tá com câncer, ele já fez 35 sessões de radioterapia. E ele tá trabalhando, porque senão ele não consegue nem fazer as sessões, não consegue pagar os remédios. E ele tava lá. Tava lá para contar a história dele, tava lá para informar que ele quer fazer acordo, que provavelmente vai ser só daqui a uns 2, 3 meses, porque daí vai ser quando terminar as sessões. E aí ele falou, olha, agradeço a vocês por me darem a oportunidade de ter uma voz. De explicar. De explicar o que tá acontecendo, de conseguir contar um pouco do que eu tô vivendo, porque eu não consigo. Daí ele falou, eu não consigo, tipo, tem familiares dele que não sabem das situações que ele tá passando financeiras. Por quê? Porque as pessoas ao redor não estão nem sabendo lidar com a doença dele. Então,
era uma pessoa que veio para compartilhar o que ele estava vivenciando. E aí é muito importante, assim, nesse momento, a gente chama de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, assim, existe todo um resguardo de segurança da informação, que a gente tem criptografia de informações. A gente, até dentro do escritório, a gente, quando conversa, às vezes, sobre determinado assunto, a equipe sempre toma muito cuidado para não trazer dados sobre essas pessoas. Então, a gente conversa muito sobre as histórias. E, claro que no meu caso eu sei, porque eu faço a gestão da carteira, né? Mas a gente não menciona fora, por exemplo, de ambientes fechados, os dados dessas pessoas, nome, telefone, mesmo que não sejam pessoas que não são daqui, não importa. A gente se importa muito em ter essa delicadeza de respeitar, claro, né, muito importante, a identidade dessas pessoas, porque essas pessoas, elas estão se abrindo conosco. Então, assim, trazer todo um respaldo para que elas se sintam realmente, assim, se sintam... Como é que eu posso dizer, assim, que a gente consiga enxergar o que elas estão passando, que elas realmente sintam que elas estão sendo vistas acolhidas, por nós vistas, e acolhidas. Isso. O jeito Viviana de ver o mundo. Quero saber agora do teu pessoal, né? Pisciana, sensível, mas ao mesmo tempo estrategista, Sim. né? Como que você enxerga esse poder feminino dentro do mundo jurídico? Eu acho... E empresarial, né? Sim, eu acho que assim, eu consigo... eu sou pisciana com ascendente em Áries, né? Então, assim, a colisão dos dois mundos. Delicado e faca na bota. Isso. Então, assim, eu acho que profissionalmente falando, eu tenho muito dessa questão de fluxos. Eu sou muito sistêmica, né? Então, assim, eu gosto de ter coisas organizadas, eu gosto de não perder... de ter muita proatividade, assim, eu sou uma pessoa muito proativa e às vezes eu preciso até me segurar um pouco, porque daí eu acabo sendo proativa demais e a gente tem toda uma organização e eu faço gestão, então assim, por mim eu já tô botando a mão na massa, já tô fazendo tudo, mas assim, eu acho que o desafio da gestão, inclusive, o porque desafio da gestão. Você tá no estratégico e tem que sair do operacional. Tem que sair do operacional. E aí, quando você, né, como eu tenho essa coisa muito de botar a mão na massa, de ser proativa, de ser determinada, de ser diligente, às vezes eu vejo uma coisa, eu quero ali fazer, mas não. Preparar a equipe, enxergar que a equipe sim tem muita condição. Sem eles eu não sou nada. Minha equipe assim, sou apaixonada por eles, porque eles realmente abraçaram comigo o projeto. Eu acho que mais difícil do que você ter pessoas que são eficientes, pessoas que realmente enxerguem que aquilo ali é um propósito além do trabalho, né? E hoje eu tenho uma equipe muito efetiva nesse sentido, eles conseguem ver o que a gente tá fazendo ali. Mas eu acho que a grande questão é eu conseguir ter essa minha visão realmente humanizada que eu tenho. Eu sou uma pessoa mais sensível, né? Assim, sempre fui ligada às artes e tudo mais. E conseguir ter essa visão estratégica. Então, eu vejo que eu consigo, com a sensibilidade, trazer inovação, trazer criatividade, trazer, né, uma via diferente daquilo que ninguém segue na sua maioria, mas com esse meu lado mais estratégico, eu consigo organizar isso, tirar isso do campo das ideias e fazer isso funcionar através da execução. Vivi, qual conselho você dá para uma mulher que está se formando agora em Direito, que quer construir uma trajetória, um caminho como o seu? Eu acho que o primeiro conselho que eu dou para quem está iniciando essa trajetória é, primeiro, estudar bastante. Estuda. Quando a gente está iniciando na carreira jurídica, existe a possibilidade de experimentar. E o direito, ele é maravilhoso porque ele tem muitas áreas. Então, assim, você consegue transitar entre direito do trabalho, até direito previdenciário, até recuperação de crédito, direito administrativo, civil, área da família, né? Com a área da família, contratos. Então, assim, tem tantas possibilidades legais. Hoje, também, com as questões de inovação, tecnologia, essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tem tanta coisa bacana que dá para você vivenciar dentro do mundo do direito, que no início você pode experimentar algumas experiências, né, ter algumas experiências diferentes, mas estuda. Então, assim, tem a oportunidade de fazer uma especialização? Faça. Tem a oportunidade de ir num seminário jurídico? Vai. Participa das comissões da OAB, que você vai conhecer pessoas dentro da advocacia iniciante aqui em Cascavel. Eu também participava lá em Criciúma.
Participa da comissão, porque você vai conhecer outros profissionais que são jovens, como você, que tem dúvidas, como você, que estão aprendendo como você. Então, assim, aproveita para se relacionar, aproveita para se aprofundar, aproveita para se desenvolver. Por quê? Porque é a oportunidade que tem de se expandir. Eu tenho algumas especializações até bem diferentes uma da outra, né? Minha primeira especialização jurídica, antes de eu começar a advogar, é direito tributário, porque a mãe é contadora, meu pai também do ramo da economia, né? Eu sempre fui muito boa em números. A matéria que eu era melhor no colégio era matemática. E hoje eu trabalho num ramo que trabalha com muitos números, né? Coincidentemente. Mas quando eu saí da faculdade, minha primeira especialização foi direito tributário. Depois que eu fui para a linha de direito empresarial, cheguei a fazer especialização em notarial, fiz especialização em liderança em Harvard. Mas assim, ó, eu busquei estudar. Estudar, me desenvolver, aprender, ter contato com outras pessoas, até mesmo de outras áreas. E buscar aprender. Aprender com gente, aprender com processos, aprender com eventos, aprender através da lei. Eu acho que isso é tão importante. A gente tem, hoje, nesse mundo que ele é, né, informatizado, a gente tem tanta possibilidade. Aí, às vezes, você vai dizer, ai, Vivi, mas, por exemplo, uma pessoa que está começando e que tá passando os perrengues, tá com dificuldade. Existem as pós-graduações sociais, existem algumas instituições que são reconhecidas pelo MEC, que são ótimas, que eles têm pós-graduações em até 10 vezes de R$20, 10 vezes de R$30. Então, assim, não perder a oportunidade de se desenvolver. Por exemplo, na OAB tem eventos, eu até recebi, que aqui no Paraná eu sou advogada iniciante, porque minha OAB é suplementar, né? Embora eu tenha 3 anos de advocacia, aqui eu tenho 3, né? Então, eles me mandam os convites dos eventos da advocacia iniciante, e eu recebi, por exemplo, essa semana, um convite que o evento ele é R$15, e vai ter um profissional aqui, né, de Cascavel que já atua há tantos anos, vai ter coffee break, vai ter networking ali para o pessoal se conhecer. Então, assim, às vezes... Aproveitar essas oportunidades, isso, né? aproveita a oportunidade. Às vezes não vai poder investir um valor, mas assim, pega um valorzinho que seja R$100, e começa a ir atrás dessas experiências. De criar suas próprias oportunidades. Exatamente. E eu acho que isso subsidia muito. Principalmente relacionar-se. Eu acho que hoje o direito, há anos atrás, né, a gente tinha muito essa coisa da tradição, né, de não ter tanta relação, comunicação. Agora não. Grande parte do êxito de quem trabalha na área jurídica é a comunicação. Então, busque comunicar-se e ser visto, né? Como que você equilibra tua vida pessoal, né, com tanto trabalho, né? O que te nutre fora do trabalho? Então, eu adoro viajar, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro cafés, vinhos, espumantes. Então, assim, eu sou uma pessoa que fora do ambiente de trabalho, eu gosto de estar sempre me movimentando, mas também tendo aquele momento de autocuidado, né? Então, assim, aquela coisa de você ir jantar e aproveitar aquele momento com pessoas especiais, sejam familiares, sejam amigos, ou até mesmo sozinha. Eu acho que a gente também precisa ter esse auto-amor, né? As nossas tá precisando acontecer, né? Esse ano a gente precisa melhorar. Não, né? Meu Deus. Mas, assim, a gente precisa ter esses momentos que façam com que a gente consiga se desconcentrar do momento de trabalho. O que eu aprendi muito, assim? Vamos focar. Então, se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Estou muito focada no meu trabalho. Tanto que, assim, muitas vezes, até no WhatsApp, mesmo com a questão profissional, às vezes eu tô ali tão focada em alguma coisa, resolvendo com a equipe, daqui a pouco eu vejo, tem mensagem dos clientes e tal, e daí eu já respondo em sequência. Mas assim, eu sou muito focada no profissional. Sair daquele ambiente, vamos sair de verdade? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu já tive, né, e a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, eu já tive muita dificuldade em parar, porque eu sou muito proativa. Então, assim, já teve situações, quer ver quando eu tinha o arquétipo da águia ativado? Então, né, era trabalho. E assim, hoje... Eu lembro. Então, assim, hoje eu já consigo ter... 1h30 da manhã do domingo, ela tô trabalhando, tô escrevendo. Isso mesmo. Então, assim, eu era muito assim. E hoje eu já consigo fazer... eu estou dentro de casa, por exemplo, minha mãe me visita, né? Pelo menos 2 vezes ao ano. Ela tá aqui agora, inclusive, ela está aqui.
Cheguei em casa, poxa, é o momento de eu estar aproveitando a minha mãe, que veio lá de Santa Catarina me visitar. Ela é uma cozinheira de mão cheia, então ela tá sempre cozinhando alguma coisa. A forma de amar dela são atos de serviço. Então ela tá sempre cozinhando alguma coisa pra mim. Vamos concentrar nisso. Vou sair com as amigas, vamos falar de assuntos que não sejam profissionais. Vamos nos concentrar naquele momento que a gente tá vivendo. Mesmo que eu vá sair sozinha, leva um livro. Ou aproveita para ver uma revista, aproveita para ver as novidades banais, às vezes, da internet. Eu que adoro moda, por exemplo, vou ficar olhando as coisas aleatórias que me desvinculem daquilo ali. O próprio Ayrton Senna, ele tinha aquilo que ele chamava de ócio criativo. Que às vezes, antes de uma corrida, primeiro ele se concentrava, analisava, primeiro fazia todo o panorama, né? Mas um dia antes da corrida, ele tirava às vezes 4 horas para ele fazer algo totalmente aleatório àquilo que ele ia vivenciar dentro de um GP. Ele ia ler, ele ia ficar ouvindo música, tomando um vinho, ele ia se desconectar daquilo ali. Para quê? Para poder se centrar e depois focar no momento do Grand Prix. Então, assim, a gente precisa buscar esse equilíbrio e a gente precisa transbordar na gente. Porque se a gente estiver bem, tudo que tiver ao nosso redor vai estar bem também. Vai estar bem também. Momento de Amon. Agora a gente vai falar, né, desse momento que você tá hoje. Sim. Se você pudesse escrever uma carta pra Viviana do passado, o que você diria pra ela naquele primeiro ano de advocacia? O que eu diria é: siga em frente. Tenha voz. Não tenha medo de dizer não. Você vai conseguir. E se você pudesse deixar uma mensagem, na verdade você pode, né? Deixa uma mensagem pro mundo com a sua marca pessoal. Então, gente, assim, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite, o momento de estar aqui, da gente trocar essas ideias, de ter a oportunidade de poder trazer um pouquinho dessas, né, desse projeto que a gente está vivenciando. Mas, assim, vivam a vida. Realmente parece clichê a gente falar isso, mas aproveitem o presente. Porque às vezes a gente tá tão focado em conseguir algo lá na frente. Não, eu vou viver isso aqui, porque daí daqui a 1 ano eu vou fazer tal coisa, e em 5 dias eu vou viver. Não. Se você tem o seu dia, a gente sabe que tem o trabalho, quem tem, né, família constituída, tem filhos, tem tudo. Mas assim, no seu dia, o que eu gosto de fazer? Lista as coisas que você gosta de fazer e ouve uma música que você gosta. Faz uma refeição que você curte, um cafezinho que seja. Coloca no seu presente pequenos presentes diários. Não deixa para querer viver em momentos específicos, porque a vida passa muito rápido, as pessoas passam muito rápido e a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, faça do seu presente o seu melhor presente. Lindíssima essa mensagem, né? Uma pessoa que estudou em Harvard, né? Meu Deus, gente. Vocês têm ideia do presente que temos aqui? Se você gostou desse podcast incrível, antes do encerramento, vamos ampliar esse projeto de Amon, né? Sim. Vamos divulgar esse projeto. Se você gostou da história da Viviana, compartilha com seus amigos. Manda para aquela pessoa que você fala: olha aqui o que você precisa fazer. Olha aqui, que legal, vou fazer assim. Se espelhe, né, em pessoas que se lapidaram e alcançaram o sucesso. Agora eu agradeço a presença da Viviana, que é uma pessoa incrível, que todas as vezes reforça a importância do conhecimento, da leitura, tem um vocabulário maravilhoso. Eu fico abismada, assim, com a facilidade com que você se comunica, com que você fala de coisas difíceis de maneira descomplicada. Ai, que lindo, com obrigada. Empatia, com respeito sempre, né? Então, essa sua maneira de lidar com o juridiquês e com pessoas que estão no momento vulnerável, né? E mostrar para elas assim,
bem como você disse, não tenham medo. Sim. Né? Então, mesmo você sendo advogada da outra parte, você consegue fazer a parte que estaria perdendo, no caso, se sentir vencedora. Então, eu acredito que você faz diferença no mundo, sim. Esse seu projeto é lindo, é por isso que eu quis falar dele aqui. Eu acho muito relevante as pessoas saberem disso, até porque quem está em processo de lapidação passa por altos e baixos. As nossas vidas não são uma constante elevação, né? Até porque se estivéssemos elevados, não estaríamos mais aqui. É uma constante, né, caminhada, uma escalada, né? Então, a gente sempre tem que estar buscando enxergar aquilo que a gente está passando como uma oportunidade de crescer e expandir. E também sem perder o olhar para o outro, né? Que todos nós estamos conectados. Muito bom. Um prazer tê-la aqui. Obrigada, Fabi. Para você que assistiu, não esquece de ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal, tá bom? Gazeta do Paraná, Gcast Gazeta do Paraná. Lá no Instagram, @GcastCortes. Vou me despedindo, agradecendo a Deus pela bênção de ter vocês aqui. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.